Nos últimos vídeos compartilhei conversas muito íntimas sobre como estou me redescobrindo aos 60 anos. E ao rever esse momento, descobri que eu estou construindo a base de uma vida mais feliz sobre 3 pilares: eu, Deus e o mundo. Hoje quero abrir meu coração com vocês sobre a minha relação com o mundo. Quando eu falo da relação com o mundo, isso envolve, entre outras interações, relações familiares, relações com amigos. E quero ser muito honesta, eu não estou pronta, eu estou tentando equilibrar o que aprendi internamente com a realidade das relações, com o meu desejo de transformação. Muitas vezes eu sei exatamente o que pensar, o que fazer e como agir. Mas, na teoria, a prática, às vezes, é outra. Confesso para vocês que ainda tenho dificuldade em perdoar as mágoas que me causaram. E, às vezes, me vejo reagindo de formas que eu não gostaria. Vem cá, vem, Billy. Vem cá. Por falar em relação, olha quem chegou aqui. Falar desse pilar de transformação com a realidade do mundo é admitir que isso não acontece num passe de mágica. É um exercício diário de coerência entre realmente o que eu penso e o que eu realmente consigo fazer quando sou testada diante das circunstâncias. Quando olho para a minha relação com o mundo, a família aparece como um grande laboratório onde eu sou testada frequentemente. Ali não existe não existe ex-irmã, não existe ex-irmão, ex-sobrinho. E quando os nossos pais se partem, essa estrutura ela é transformada silenciosamente, porque eles que servem como amálgama, cola que une, quando não estão mais aqui, eventualmente há uma separação, há um afastamento. A estrutura ao redor se transforma completamente. E esse afastamento nos obriga a crescer, embora doa. É nesse cenário entre familiares e amigos que tento aplicar a minha nova versão, mesmo tropeçando, mesmo sabendo que ainda estou no processo de cura, mesmo sabendo que esse processo de cura e transformação ainda está sendo trilhado. Recentemente eu tive a oportunidade de experimentar o perdão e ele não aconteceu da forma como eu imaginava. Eu imaginava o perdão como se tivesse uma data e hora e ele fosse planejado. Tipo, hoje eu decidi perdoar fulano de tal. Porque é assim que a gente costuma receber essa mensagem, né, em palestras, em vídeos, coaches, como se perdoar fosse realmente uma coisa que você tivesse total controle, uma tecla no computador que você apertasse. Billy, perdoa, Billy, perdoa. Tá aqui o Billy dizendo que o perdão não é fácil. Vai lá, vai, bebê. Oh, meu Deus. Voltando. Essa minha experiência com o perdão me mostrou o perdão de uma forma totalmente diferente, realmente, do que eu imaginava. Eu não sei te dizer exatamente o momento em que o perdão aconteceu. Tornou-se uma transição de uma forma tão imperceptível, de uma cena de mágoa para uma cena de estar bem com a pessoa que me causou mágoas. O que pude experimentar do perdão é que ele acontece como uma edição de vídeo, que hoje eu estou aprendendo. Um corte e uma transição, para que na transição você não perceba que houve uma mudança de cena. Então eu simplesmente senti que eu saí de uma cena de mágoa
cinzenta para uma cena de luz onde eu me senti realmente liberta. Eu tive uma sensação de liberdade. E eu lembro que no momento em que isso aconteceu, eu quis nomear isso. Foi tão fantástico o que eu estava sentindo. Eu falei, meu Deus, o que é o que eu estou sentindo? É como eu fiz uma comparação. Eu falei, acredito que eu esteja sentindo o que uma abelha sente quando colhe o néctar e internamente produz o mel. E aí me veio uma metáfora da relação da abelha com a rosa e do jardim. Filosoficamente falando, a abelha não rouba o néctar da rosa, ela participa de um processo de troca. Ao mesmo tempo em que ela retira o que precisa para viver, ela contribui para a continuidade da vida através da polinização. Mas a abelha faz algo a mais. Ela transforma esse néctar dentro dela em mel. Eu sinto que produzir minhas vivências através de vídeos e compartilhar com vocês, eu estou produzindo o meu próprio mel e finalmente entendendo o meu lugar no ciclo da vida. Eu não estou apenas extraindo da vida, eu estou participando. É como a relação da rosa e da abelha. A rosa não perde a sua essência, a abelha não a esgota e ambas pertencem ao mesmo ambiente, ao jardim. E é assim que eu começo a me sentir em paz com o meu lugar no mundo. Essa vida plena e feliz que eu busco é um projeto inteiro. Ela passa pelo meu espírito, pelas minhas curas emocionais e pela transformação do meu cenário de vida. Eu não estou trazendo um ponto final para vocês, mas sim um continua. Porque a cada dia que eu venço uma mágoa e escolho agir de uma forma diferente, eu estou mais perto da Josiane que eu quero ser. A felicidade não tem sido uma ausência de conflitos, mas sim a consciência de que eu não quero mais viver do modo automático como no passado. Você se sente também nessa obra de construção e também que o seu velho ser às vezes tenta assumir o comando? Me conta nos comentários. Dessa vez, hoje eu vou pedir para vocês o like. Eu não acho chato esse negócio de pedir like, mas hoje eu vou pedir. Eu entendi que ajuda realmente, fortalece o canal. E vou te deixar um convite. Vamos transformar esse néctar em mel juntos? Eu sou a Josiane e esse é o capítulo 60. Um beijo e até o próximo vídeo.